é o problema da tecnologia. Para que nós não pensemos que nessa queda, em vez de ser o problema da tecnologia, tenha sido o socorro para alguém que estava sendo incomodado. Mas qualquer que seja, ou a tecnologia, ou alguém que está sendo incomodado, eu não vou deixar de falar com você de onde eu estava. Foi exatamente na hora em que eu estava dizendo que você, que não foi culpado de estar com o seu estabelecimento fechado, você não pode pagar juros de mora, não pode pagar multa de mora, como essa que eu estava falando. Os juros de mora calculados pela Selic, eu estou repetindo para você. A Selic nesta data está de 2%. E eu estava lendo, foi quando derrubaram a live, estava lendo o parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de lei encaminhado pela projeto de lei 201, encaminhado pela mensagem número 19, que foi aprovado e que deve estar sendo publicada a lei nessas horas, e que diz que você, além de tudo, vai ter um pagamento de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Mas, ironia do destino, além da multa de mora, nós temos a multa de infração. Agora eu boto a mão no rosto e pergunto a você: qual foi a infração que você cometeu? Foi você que quis fechar seu estabelecimento? Foi aquela dentista que quis fechar o consultório? Ou foi por causa da pandemia que se determinou isto? O que, aliás, prova o despreparo em que todos nós estamos. Por que o despreparo em que todos nós estamos? Porque nós não tínhamos planejamento para esse momento. E plano é sempre um documento que você elabora na expectativa de ajustá-lo às circunstâncias que vêm adiante. A lei eleitoral determina que os candidatos a prefeito dos municípios de Salvador têm 9 candidatos. Cada qual deles deve apresentar o seu plano de governo. E é claro que no plano de governo tem de se prever circunstâncias como estas. Senão, a legislação, como é o caso do Código Civil, não falaria de caso fortuito e de força maior para as hipóteses de regular o cumprimento das relações entre contratante e contratado. Se não fosse assim, nós não teríamos na França, para um código que era um código civil individualista, a necessidade de uma lei que se tomou o nome de Lei Fayot, o nome do deputado que a elaborou em 1918, depois da guerra. Se fosse assim, não teríamos a Lei Fayot. Se fosse assim, não teríamos o decreto número 6 no Brasil, de março deste ano. Não teríamos as diversas leis federais, com os meus aplausos aos deputados e senadores que vieram em socorro da população, votando com rapidez e à distância leis para disciplinar essa questão. Se fosse assim, eles não teriam essa condição, porque não teriam planejado, não teriam flexibilidade para adaptar as situações de crise a esses momentos. Portanto, eu perguntaria aos 9 candidatos a prefeito, vou repetir, pergunta aos 9 candidatos a prefeito o que eles estão pensando para lhe oferecer, desde o ano de 2021, que vai ser o pior de todos,
para que você sobreviva. Não na linha de palavras soltas como eu vi no debate que houve aí, mas na linha concreta de pegar esse plano, por exemplo, que eu estou demonstrando e dizer como proceder. De pegar essa pergunta que me foi feita, se é legal a negativização do nome do empresário por estar em dívida com o TFF, para eu responder não, se aprovarem. Não sei, mas quem perguntou, não, se aprovarem 2 vezes. Não, se aprovarem o meu projeto. O meu projeto impede, proíbe essa negativização, porque a experiência da minha vida profissional, seja a de advogado, seja a de professor, a experiência me fez oferecer um projeto que está aqui, porque não digam que eu não mostrei o PLE número 146 de 2020. Bem aqui para você ver. Tá vendo aqui, ó? PL, tá vendo? Esse PL está, portanto, lá desde o dia, olha só, dia 24 de junho de 2020. Tá aqui embaixo, ó. 24 de junho de 2020. 24 de junho de 2020, e os senhores vereadores da maioria do prefeito não votam o projeto. Sabe qual é o crime desse projeto? É respondendo a sua pergunta, dizendo que ninguém pode ser negativado. Não fui eu que inventei a pergunta. Ninguém pode ser negativado por TFF, por todos esses impostos. E a negativização vai para o CADIM, que é o cadastro de inadimplentes, e que você está vivo ou morto. Pega lá atrás a discussão do projeto de lei onde se estabeleceu o CADIM e vai ver o voto deste vereador contra o CADIM, porque eu já sabia que era assim. E eu não, que alguém diga depois que eu estou devendo o imposto. Não estou devendo, eu estou discutindo esse IPTU escorchante, que eu não posso ser catão de dizer uma coisa na sala de aula a você e proceder de outra. Não sou catão, fui discutir o IPTU. Dei o parecer da OAB de graça, quando a prefeitura pagou 250 mil reais ao professor Paulo de Barros Carvalho de São Paulo. Eu não recebi um centavo porque não quis receber. Eu tinha deveres com você. Então, não é legal a negativização, mas você precisa pedir, você precisa implorar a maioria dos vereadores que votem esse projeto, que não é de Edivaldo Brito, é um projeto para quem me perguntou agora sobre essa negativização. A minha forma de falar é porque eu já não aguento mais pedir. Eu já não aguento mais que desrespeite as lições que eu transmito na sala de aula. Lições de nomes importantes para o direito no mundo todo. Como a lição de Hans Kelsen, que quem é advogado sabe muito bem de quem eu estou falando. A lição de Norberto Bobbio, quem é advogado sabe do que eu estou falando. Os quais dizem que as minorias devem ser respeitadas nas democracias. Não pode haver democracia como em Salvador, em que o rolo compressor do poder do prefeito faz com que os vereadores da sua maioria só votem aquilo que interessa à sua excelência e à sua administração. Isso não é uma monarquia que só a vontade de um prevalece e os seus súditos todos lhe obedecem. Eu não sou súdito de ninguém, porque eu estou livre desde que a princesa Isabel me deu essa oportunidade. Eu não sou súdito, eu sou apenas alguém que merecia o seu voto em 2016. Estou agradecido, estou lutando pelas coisas que interessam a você. Eu sou a sua voz em Salvador.
E enquanto Deus me der vida com saúde, como está dando para eu comemorar mais um aniversário hoje, eu não vou descansar. Nós vamos conseguir. Se nesse momento monárquico não conseguimos que os nossos projetos passem, dia virá em que o povo vai entender por quê que eu estou tão aborrecido. Então eu respondi a sua pergunta. Não pode negativar. Você tem que discutir em outro caminho. Qual é o caminho que eu estou chamando a atenção? O do juiz. O do juiz, porque em todos os outros meios que você vai, o meio político, você não consegue. Aí vem você e diz assim, por isso que eu não vou votar nessa eleição. Eu lamento. Eu lamento. Porque é hora de você votar sabendo o que fez o candidato que está lhe pedindo voto. Seja ele qual for. Você é livre para votar. Por que você vai votar em branco? Por que você vai votar nulo? A Justiça Eleitoral está na televisão todo dia lhe chamando a atenção para isso. Eu estou secundando este recado, este pedido da Justiça Eleitoral. Vá votar. Se você não vai votar, tem outro que recebeu meio palmo de asfalto de A ou de B ou de C, que vai votar por essa razão. E o voto dele vale igual o seu valeria. Mas o dele passou a valer 2 vezes, porque o seu que valeria igual ao dele, você não votou. E você não votando, nós podemos reeditar essas coisas lamentáveis que eu estou chamando a atenção aqui. Então, nós necessitamos de lhe chamar a atenção, e foi para isso que foi feita essa live, de que o nosso projeto de parcelamento incentivado trata todo mundo de modo igual. As perguntas todas que foram feitas e qual é a solução, qual é o caminho, esquecer esse parcelamento incentivado, a não ser que você realmente esteja enquadrado nessas hipóteses, porque você não estava na pandemia. E se você está enquadrado nessas hipóteses, porque você não estava na pandemia, não tenho dúvida de que você deve seguir o parcelamento incentivado. Fora daí, você vai ter que buscar, sem dúvida nenhuma, o judiciário. Na live passada, nós falamos do grupo de conciliação da justiça. Chamamos a atenção, você pode rever a live passada, de que ele estava desativado em relação à prefeitura. Ele não está desativado em relação à própria existência do núcleo. Mas a prefeitura não vai lá. Ela só vai para poder fazer esse tipo de coisa, de parcelamento incentivado, que não passa de um caça-níquel. Então, eu faço um apelo, já que não depende da Câmara de Vereadores, eu faço um apelo ao senhor prefeito que se comunique com o judiciário. E aí, ele não deixe, portanto, de ter um momento em favor do contribuinte, em favor do cidadão. Eu não vou, portanto, como desejava, deixar hoje, na 10ª reunião, este encontro com você. Eu vou prosseguir me encontrando com você. E vou prosseguir porque ou você me encontra, já que de encontro estamos falando, ou você me encontra no meu Instagram, professor Edivaldo Brito, tudo junto, ou você me encontra, sem dúvida nenhuma, no meu YouTube, se você nele se inscrever
professor Edivaldo Brito, uma palavra só, tudo junto. Eu vou postar certamente esta live que foi interrompida, eu vou postá-la integralmente, nos dois. Portanto, repito, você pode se encontrar comigo lá, mas eu estou com saudade e não vou deixar você nesses dias de sábados, nesse encontro que nós estamos tendo maravilhoso. Ele vem, portanto, me satisfazer. Na hora em que eu também não pude estar na sala de aula, onde eu tinha esses diálogos, ele vai servir para que nós estejamos, portanto, juntos. Estou sem saber se eu estou contando o tempo, o novo tempo, porque houve uma interrupção e eu recomecei, se eu estou no tempo de recomeço, ou se eu estou contando o tempo daquela live anterior. E se eu estiver no recomeço, eu então ainda responderia algumas perguntas. Não é? Eu vou até fazer uma consulta aqui. Estou no recomeço? Recomeço. Recomeço, então eu tenho mais tempo. Se você quiser permanecer comigo mais alguns minutos, eu vou gostar, porque eu vou prosseguir. Então, eu respondi, te interrompi para responder uma pergunta que me foi feita sobre a negativização. Se não ficou claro, eu vou insistir. Você ou pede aos seus vereadores para votar esse projeto que eu mostrei, para tirar você do cadinho, até porque se você estiver no cadinho, você não toma dinheiro emprestado para pagar o parcelamento incentivado. Tem isso. Você está negativizado. Né? Vai se dizer que foi mandado um projeto nesse sentido. Mas o projeto tinha prazo certo. E o meu não tem. O meu está mandando que retire você do caminho. Ou então você vai para o judiciário. Mas então, o que é que eu ainda vou insistir? Numa tentativa de que nós tenhamos possibilidades de emplacar o projeto da moratória. No começo eu falei de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e disse que era a insistência que poderia fazer entrarem em você, que não é técnico tributário, conceitos como, por exemplo, de tributação, qual seja o da transferência do seu patrimônio do particular para o geral. Então, eu vou continuar, água mole, pedra dura, falando da minha moratória. A lei diz que o crédito tributário, isto é, o direito do fisco de receber o valor do imposto que você tem que pagar, diz que ele passa o crédito tributário por algumas fases. Uma dessas fases é chamada de suspensão do crédito. Ou seja, o crédito existe, porque já foi constituído, o fisco tem direito, você reconheceu o direito do fisco, mas você tem um fato que suspende a exigibilidade. Então, estou me referindo à fase da suspensão da exigibilidade do crédito. Dentre as formas de suspensão, estão a moratória e mais 5. O sexto tipo é o parcelamento. Por isso mesmo, categorias diferentes. Moratória é uma coisa, parcelamento é outra. Contudo, a moratória pode ser realizada através de um parcelamento. Então, qual é a diferença essencial entre os dois?
Enquanto na moratória você não paga juros, não paga multa, não paga nada disto, no parcelamento você paga. Enquanto você não pagando na moratória nada disto, se ela deixa de ser num valor fechado, mas ela se parcela, este parcelamento também não recebe nenhuma sanção, porque é uma forma de concessão. Então, perceba bem, por que eu estou insistindo na moratória? E por que a emenda número 3, que disseram lá que era minha, apócrifa, portanto, não tinha nada a ver comigo. A minha emenda é a seguinte: primeiro, a prefeitura falava de 20 de fevereiro até julho. Minha emenda fala de 29 de fevereiro até a data da entrada em vigor desta lei que foi votada na quarta-feira. Perdi. Prevaleceu a vontade do prefeito. Como se a pandemia tivesse acabado em julho. Veja, eu estou falando com você coisas que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com o presidente da República, não tem nada a ver com o governador do estado, não tem nada a ver com o próprio prefeito da capital, tem a ver com você. Quer dialogar comigo? Você que está do outro lado, pensando que eu estou preocupado com essas questiúnculas ideológicas ou político-partidárias, esqueça isso e venha dialogar sobre isso aqui. Faça uma live me desmentindo. Faça um debate comigo me desmentindo. Então, a pandemia não terminou em julho, prefeito. Como é que esse projeto, e eu me dirijo aos meus colegas que aprovaram, porque este projeto de Vossa Excelência teve o voto contrário apenas do vereador Sidninho, da vereadora Marta Rodrigues, da vereadora Aladilce, do vereador Silvio Humberto, do vereador Edivaldo Brito, do vereador Marcos Mendes. Se a memória não me falha, somente esses a ata pode revelar. Então, eu estou me dirigindo à maioria que também entendeu com o prefeito que a pandemia acabou em julho. Perdi, porque você que está aí assistindo já sabe que a pandemia acabou para o município. Só não acabou para não abrir os estádios de futebol, com muita razão não tem que abrir. Só não acabou para não permitir que haja as festinhas em Salvador que façam com que os organizadores de eventos passem a viver do suor do seu rosto, mas acabou para a prefeitura. E não acabou para Edivaldo Brito. Então, eu apresentei um projeto que dizia o seguinte: o valor dos débitos não serão acrescidos dessas consequências do inadimplemento tributário, ou seja, do não pagamento do tributo, se o devedor comprovar que descumpriu esse pagamento, porque isso foi resultado da falta de liquidez decorrente do endividamento do contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, ou de sua família dele, pessoa física, por falta de capacidade de pagamento. Meu querido seguidor, tem alguma mentira nisso? Tem alguma coisa nisto que não seja verdadeiro? Perdi. Segundo, isso que está dito no parágrafo anterior facultará o Poder Executivo Municipal a conferir se é verdade, a conferir a efetividade da capacidade econômica do contribuinte, conforme o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Olha só,
permitia ao fisco que fosse verificar. A informação que recebi, oficialmente, é de que isso era muito difícil. É muito difícil para nós verificarmos. Eu disse, então inverta o ônus da prova. E o que é inverter o ônus da prova? Quem fosse lá bater as portas e dizer que estava nessa situação, que provasse que estava nessa situação. Nem isso teve como sensibilizar. E aí eu coloquei mais um. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder moratória em caráter individual pelo prazo de 90 dias, a contar do termo final referido no caput deste artigo. Então vejam, se a lei for publicada na segunda-feira, 5 de outubro, nós teríamos 5 de outubro a 4 de novembro, 4 de novembro a 4 de dezembro, 4 de dezembro a 4 de janeiro. Nesses 90 dias, você estaria liberado para se organizar. Isso porque eu estou pedindo a Deus que acabe a pandemia. Mas mesmo sem saber quando acaba a pandemia, e para evitar que a prefeitura não concordasse com o meu trabalho, eu botei uma data que é a data da lei. Eu podia dizer a data em que o prefeito disser que todo mundo pode ir para a rua trabalhar. Mas nem fiz isso. E então, estava eu preocupado, sobretudo, com o crédito relativo ao IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, e sobre a TFF, Taxa de Fiscalização do Funcionamento, devidos por essas pessoas físicas ou jurídicas no exercício de 2020, mediante comprovada carência de recursos do sujeito passivo para cumprir as parcelas vencidas e vincendas em decorrência da situação relacionada com a pandemia. Explico. Aquela dentista que está em Cabaceiras do Paraguaçu já saberia que ela teria até 4 de janeiro de 2021, que foi a conta que eu fiz dos 90 dias, para pagar. Chegado em 4 de janeiro de 2021, ela viu que os pacientes não foram ao seu consultório, que ela não teve ainda recursos suficientes, então ela faria um novo requerimento, pedindo parcelamento do que ela deve, mostrando a sua capacidade de pagar, em razão da sua vida financeira, e a prefeitura seria obrigada, pelo projeto de Edivaldo Brito, a fazer assim. Por isso que eu disse no outro parágrafo, parágrafo 5º, a moratória abrange parcelas correspondentes aos vencimentos ocorridos no período a que se refere este artigo, portanto, de 29 de fevereiro até o dia da lei, que estou imaginando que seja 5 de outubro, ou a que se refere o parcelamento regido por esta lei, esta que eu estava tentando encaixar a emenda. E por fim eu disse que o devedor, o contribuinte, não seria beneficiado por essa moratória se ele já tivesse pago o imposto, porque se ele pagou é porque não estava em dificuldades. E vejam, caia para trás. Amanhã, qualquer pessoa pode pedir a condenação do prefeito e, portanto, com uma coautoria dos que votaram nesse projeto, porque dele não consta as regras determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu ainda, porque não gosto de terra arrasada para fazer política, coloquei uma emenda dizendo o seguinte: para atender ao disposto nesta lei, ou seja, moratória, isso, aquilo outro, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual de 2021, mediante a republicação
do quadro estimativa e compensação da renúncia de receita, que integra o anexo de metas previsto no artigo 4º do parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Isso não está no projeto, nem está na versão que foi votada. Rejeitaram. É bom você se lembrar que conselho e água benta só se dá quem se pede. No amanhã eu não sei qual será a sorte deles. Estou pegando aqui na minha estante, viu, um livro que foi escrito, este livro que está aqui, tá vendo? Que foi, tá vendo aqui? Tá vendo? Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele foi escrito, portanto, em 2001, há 19 anos atrás, e para ninguém dizer que eu estou falando do que nem estudei, aqui está, para vocês verem, a parte que me coube publicar, tá vendo? A parte que me coube publicar neste livro de 19 anos atrás. Eu fazendo parte da Câmara de Vereadores, tendo sido um teórico da Lei de Responsabilidade Fiscal, ia deixar passar em branco um erro que eu vi? Eu devia estar deixando passar porque eu sou um homem ruim. Como Dona Edith me ensinou a não ser ruim, e eu posso ser até péssimo, mas não por vontade própria. Eu vi o defeito do projeto do prefeito e emendei, mas a cegueira política do sistema imperial que reina em Salvador impediu que eu pudesse colaborar. Então, azar. Vão botar um projeto contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas aí tem Ministério Público, aí tem Tribunal de Contas, que são órgãos de controle, e a eles caberá a forma de punir essa questão. Mas você vai dizer assim, se ele é demagogo, ele é mentiroso, porque o prefeito vai mostrar que não, que ele colocou na última folha da mensagem o seguinte: informo ainda que para fins de cumprimento do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os estudos realizados não indicaram impacto econômico-financeiro decorrentes do presente projeto para o atual exercício e para os exercícios vindouros. Veja, o prefeito está na suposição que ele ainda será prefeito nos exercícios vindouros. Eu tenho até... eu não sou Madame Beatriz, aquela moça que estava aqui na Bahia e que fazia adivinhação ali perto da Igreja de Santana. Portanto, eu não sei se será ele que continuará prefeito. Sei apenas que ele não continuará pela lei. Se ele continuará por outro procedimento, também não sei. E palmas para ele, que ele merece. Agora, esse artigo 14 que ele invocou, para você não pensar que é brincadeira, está a lei aqui, diz o seguinte: a renúncia de receita, por qualquer que seja a forma, terá que ser acompanhada de estimativa, acompanhada. Essa mensagem dele devia estar acompanhada. Não são duas linhas da voz dele que valem, não. Porque ele não é Deus. Então diz aqui, olha, acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. E aí dá duas grandes condições: o demonstrativo do proponente pela renúncia de que foi considerada todas as variáveis fiscais e está acompanhada das medidas de compensação no período mencionado. Sabe o que é medida de compensação?
aumentar imposto. Quem está aí já está sabendo que nós vamos ter aumento de IPTU, aumento de ISS, aumento de TFF, aumento de ITIV em 2021 e 2022. Se esses demonstrativos não vieram para esta Câmara de Vereadores examinar, o próximo prefeito, ainda que ele esteja fora do crime de responsabilidade, porque não foi ele quem assinou esta mensagem, ele certamente vai ter que consertar isto. E ele não vai, no começo do ano, com a pandemia dando seus efeitos malévolos, ele não vai aumentar imposto em 2021. E ele nem poderia fazer. Mas como chegou a lei do orçamento ao nosso... agora, esta semana, eu ainda vou examinar se tem alguma forma de aumento. Você vai dizer, ele não disse que é professor? O aumento é só quando diz, a alíquota passa para tanto. Mentira, eu posso fazer uma coisa lá, um passa-moleque na base de cálculo, e assim eu aumento o imposto sem mexer na alíquota. E essa prefeitura fez em 2013, quando ela fez o IPTU incidir sobre as benfeitorias que estão impedidos pelo Código Tributário Nacional, e nós suamos para tirar isso e não conseguimos. Lá estava constando que um edifício que tivesse um gerador de energia para o momento em que o fornecimento feito pela companhia fosse cortado, quem tivesse um gerador desse pagasse mais IPTU. Uma empresa como um supermercado, que tem um grande pátio de estacionamento para servir aos seus clientes, só porque tem esse pátio de estacionamento, paga mais IPTU. Então isso não é aumento? É sim. E Mauro Ricardo, depois que fez todos os males aqui, tributários, fiscais, etc., que outros males eu não sei se ele é capaz, mas esses fiscais, se me chamarem ao pretório para poder dizer onde estão, eu vou provar, e é bom que não me chamem. Depois que fez tudo isso, foi-se embora para o Paraná, e já saiu do Paraná, agora está em São Paulo, servindo o prefeito de São Paulo. Então, esse passa-moleque pode vir em 2001 para 2002, porque o de 2001, feito agora em 2020, só esse orçamento que veio aí pode me informar. E então, para mostrar a você que estamos atentos com isto, e que você que disse que não vai votar e que não vai votar em ninguém, deve acabar com essa bobagem e ir votar, porque se você não for votar, examinando isso que eu vou falar agora, outros que não precisam examinar porque se satisfazem com aquilo que nesse debate de prefeito um dos candidatos disse, que às vezes você recebe um ato da prefeitura e fica pensando que é um favor, quando disse esse candidato é um dever. Gostei dele ter dito isso. Então, se asfaltou sua porta, asfaltou porque você tem direito. E mesmo quem tenha asfaltado foi fulaninho dos anzóis carapuça, a mandado do candidato X ou Y, você vota em quem você quiser, depois que examinar realmente os serviços por ele prestados. Então vamos concluir, lendo a mensagem número 11, de 13 de maio de 2020, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é necessária para elaborar o orçamento. Olha esses números. Você sabe quanto Salvador prevê arrecadar? Porque a lei orçamentária diz, esta lei fixa a despesa, porque não pode gastar mais nenhum centavo além daquilo que está relacionado, e estima a receita. De modo que ao fixar a despesa, o prefeito pode dizer assim, eu não posso realizar este assunto porque está fixado na despesa, mas eu não tenho receita para atender a essa despesa. Entendeu bem, né? Por quê? Porque a receita é estimada, ela pode não se realizar. Então,
Para você tomar conhecimento, a receita de 2021 está estimada em 8 bilhões, lápis na mão, 8 bilhões, 91 milhões, 993 mil reais. Vamos lá, número por número? 8.091.993.00,00. De onde vem esse dinheiro? Todo do seu bolso como pagador de imposto? Não, porque Salvador não tem capacidade de gerar receita neste nível. Salvador não tem gente empregada, gente que tenha lucro, gente que tenha salário, gente que tenha vencimento, que pague imposto para chegar a 8 bilhões por ano. Acho que todos anotaram. E porque não tem, como é que o prefeito que vem vai completar esses 8 bilhões e 91 milhões? Ele vai completar com, está dito aqui, confessado, com crédito mais empréstimo na ordem de 894 milhões 879 mil. Descontado dos 8 bilhões, nós temos de recursos com os quais o prefeito próximo vai contar em volta de 7 bilhões 197 mil, se Deus mandar o bom tempo. E é preciso muita oração, porque Deus nos ouvirá, para Ele mandar esse bom tempo que nós todos estamos esperando. Mas se por acaso não conseguirmos, então você diminua desses 7 bilhões 197 milhões para aplicação a bagatela de 1 bilhão, a bagatela de quase 800 milhões, que já é de débito de financiamento que este prefeito tomou. Então o prefeito que vem vai ter que pagar, é claro que não é todo em 2021, esses empréstimos que o prefeito tomou. Porque quando se diz que a Prefeitura de Salvador estava uma desgraça em 2013, eu assino embaixo, porque eu estava participando da administração municipal. Eu estava gritando contra aquela administração municipal. Eu votei contra as contas daquela administração municipal enquanto vereador, porque eu gritei muito nos 4 anos anteriores e não fui ouvido. Então qualquer um cego que viesse, cego no sentido político, administrativo, não é cego na circunstância de uma deficiência física humana, este que não enxerga um palmo adiante do nariz, de modo figurado, em matéria, portanto, financeira, vai saber que se arrecadar 7 bilhões e tanto, ainda vou ter que pagar os empréstimos que a prefeitura tomou. Quando eu gritei da tribuna da Câmara contra isso, recebi de volta a informação da Secretaria da Fazenda, além do seu titular ter me dito um dichote que eu respondi à altura, ele disse que tinha capacidade de endividamento. Isso todo mundo tem, você que está aí, que paga seus débitos em dia, tem capacidade de endividamento. Mas você não pode estar tomando dinheiro emprestado, porque você não sabe se no dia de amanhã, quando vencer a data de você pagar esse débito pelo qual você se endividou, você tem condições. E como quem vai pagar não é quem está na Secretaria da Fazenda da Prefeitura hoje, nem o prefeito, nem os vereadores que aí estão, quem vai pagar é todo o universo do contribuinte de Salvador. Então azar para esse universo. Ora, não pode ser azar, porque pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal que eu acabei de ler, tem de dizer qual é a compensação. E a compensação deve estar na lei orçamentária de 8 bilhões, com a permissão que deve se encontrar por força da Constituição, que diz
que deve ser indicado na lei, na LDO e na lei orçamentária, deve ser indicado qual é o comportamento tributário. E se você examinar a LDO, ela é completamente evasiva nessa questão da resposta à lei tributária. Viu? E aí você vai encontrar uma menção aos débitos judiciais como sendo um dos meios para isto, mas eu acabei de dizer que a prefeitura não dá um prego para que o Conjusc funcione. Então, o Conjusc é, portanto, aquele centro de conciliação. Então, não vai pegar um tostão desses débitos judiciais que aqui estão falados. As transferências voluntárias nós não vamos ter, porque nós estamos tão endividados que não vamos ter transferência tributária. Bom, e assim por diante, nós estamos mostrando a você o que vai acontecer depois da pandemia, se você não tomar a sua advertência de cidadão. E a sua advertência de cidadão é bem pontual para concluir. De um lado, hoje, você ainda tem uma Câmara de Vereadores que tem projetos lá dentro que foram apresentados não só pelo vereador Edivaldo Brito, mas por outros vereadores, um deles subscritos, que eu pedi, por mais 10 colegas, e nem assim eles saem da casca do ovo. Está na Comissão de Constituição e Justiça, na mão de um relator que não dá o seu parecer. Contra ou a favor, mas tem que dar o parecer e não dá. E tem só 10 dias para ficar em sua mão em cada comissão em que tem um relator. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou muito preocupado porque eu tenho ouvido muita gente, mas muita gente dizer que não vai votar. Ou votar, tem gente desligando o televisor quando trata desse assunto. Meu Deus, não faz isto, pelo amor de Deus. Vai votar. Vota em quem tu quiser, mas vota. Vou repetir aquela equação. Teu voto vale igualmente ao voto de qualquer outro eleitor. Teu voto vale igualmente ao voto do eleitor que não está insatisfeito, seja lá por que for, porque recebeu um metro de asfalto na porta de sua casa, ou por qualquer outra coisa, como disse o candidato a prefeito, que parece uma benesse, parece um favor, mas que na realidade não é favor, é direito. Então, pode botar o asfalto na minha porta, mas eu voto em quem eu quiser. Portanto, seu voto vale igual ao desse, mas ele passa a valer menos 2 do que esse, e portanto esse passa a valer mais 2, porque vai contar o dele, não vai contar o seu. E ele vai eleger quem, descumprindo as regras do debate franco, as regras do diálogo, as regras de que você deve, portanto, mostrar a sua vida, não só pessoal, como a sua vida política, a sua vida profissional para pedir o voto. Não só isso, mas também o que é que você vai fazer. O que é que você vai fazer diante de uma condição financeira à qual eu estou me referindo? Qual é o seu preparo para discutir essa matéria? Você vai reverter o quadro, e agora com isso eu concluo, você vai reverter o quadro da dentista que, embora tenha ido para Cabaceiras do Paraguaçu, está com a espada de Damocles sobre a cabeça, qual seja um boleto que está atrasado de TFF para pagar, qual seja o nome no CADIM. Qual será a solução? Espere em Deus, porque eu sei que Deus é bom. Que tudo isso vai mudar. E que os meus projetos para tirar você do CADIM e os meus projetos de moratória vão passar.
olha a minha confiança em Deus. Eles vão passar, porque nós vamos sim atuar em 2021 para modificar a situação do nosso povo de Salvador, não na linha demagógica de que eu faço, deixo de fazer, pedindo ao próprio povo que ocupe a Câmara na votação desses projetos, que discuta esses projetos nos movimentos que fazem organizado, em vez de pegar uma bandeira de qualquer cor que seja para a rua, para bater na porta da autoridade, até xingar a autoridade, mesmo que ela mereça, vai no lugar certo, vai naqueles que votam, cobra deles, por que você não vota? Por que você não vota uma vez, duas vezes? Por que você não vota? Tem algum defeito esse projeto? Ou você não tem a ver com o povo? Eu sofri muito quando quis votar o projeto de favorecimento às creches em 2013. Chorei como uma criança, e é verdade, e eu vou mandar até repetir este vídeo para você ver, um homem desse tamanho, chorando da tribuna e dizendo que só tinha uma razão para estar ali. Era ver essas creches comunitárias, aquelas creches que acolhem os filhos dos operários, das moças que trabalham nas nossas casas, como da que trabalha na minha casa. Eu sei, não só por uma questão histórica minha, que a minha questão histórica já não vale mais se eu não tiver ela como exemplo para reverter este quadro. Que adianta eu estar com lamúria de que sou filho de uma lavadeira de roupa, de um pedreiro, quando eu estou com a caneta na mão e não reverto esta situação? Parece aquela coisa do passado, num programa de televisão que dizia assim, isto já não me pertence mais. Então, esta lamúria já não me pertence mais se só de lamúria funcionar. Agora não me pertence mais porque eu tenho a caneta na mão para reverter. Então, as creches comunitárias purgavam para poder ter a declaração de utilidade pública. O projeto que se transformou numa lei e que hoje ela consegue, num estalo de dedo, custou as minhas lágrimas. Os casarões abandonados, que até hoje a prefeitura não se apossou de muitos desses casarões, prefere gastar dinheiro em desapropriação, que nós já não temos dinheiro para as coisas úteis, e ainda pagamos a desapropriação de casarões, de pessoas que abandonaram, correndo risco para você que passa na rua e pode cair uma pedra daquele casarão em sua cabeça. Pode pender para um lado ou pender para o outro e derrubar uma casa sua. Todos os advogados que estão me acompanhando por acaso hoje sabem que existe uma ação denominada de ação de dano infecto, que é exatamente dos vizinhos, para se protegerem desses casarões. Mas nem precisa em Salvador, porque tem uma lei que foi uma lei saída da minha caneta. E, portanto, essas horas é que nós precisamos saber se você cuida desta cidade. O presidente da República não pode estar nesta campanha de Salvador, porque ele não mora aqui. Ele não mora aqui. Ele não vai votar aqui. Ele não vai influenciar nos candidatos. Por que vai influenciar o eleitor? Na hora que estivermos discutindo sobre a eleição de presidente da República, de deputado federal e de senador, aí não tem dúvida. Traz o presidente para nós discutirmos na televisão, nos debates, nos diálogos. Mas se não é por isso, vamos discutir a administração nossa. A administração que todos nós batemos palmas enquanto ela resolve o problema que é correspondente à rua onde eu moro. Ela vai resolver o problema de mim que tenho carro e posso me locomover de minha casa para o meu local de trabalho. Mas não resolve o problema da moça que trabalha na minha casa e que tem, coitada, que pegar transporte que não é muito pior, que o metrô está aí. E quem tiver dúvida, eu mostro e vou até pedir às pessoas que fazem comigo meu Instagram, que divulguem a foto do dia que com o governador do estado de então, que era o senhor Jacques Wagner,
Nós assinamos com a prefeita de Lauro de Freitas, que era a mesma de hoje, Moema Gramacho, nós três assinamos o documento, que eu era o prefeito de Salvador naquele dia, assinamos o documento passando o metrô para o Estado. Senão você não tinha metrô. Você sabia disto? Você viu isto? Então eu estou dizendo que aconteceu isso, portanto, em 2012. E nós temos o metrô, porque seria muito pior se não tivéssemos para uma frota de ônibus que é um descalabro, que esta Câmara já procurou interferir várias vezes, que o Ministério Público tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta para isto, que todos os órgãos de controle já entraram e não resolvem isso, que em plena pandemia, quando não se podia ter ajuntamento, as pessoas não podiam deixar de se ajuntar porque tinham que ir para o trabalho. São essas coisas que precisam ser examinadas. São essas coisas que precisam ser discutidas. Eu estou lhe convidando nesse diálogo para nós discutirmos Salvador, os serviços públicos de Salvador, e quem é responsável por eles, que não é o presidente da República, porque aqui não mora, nem aqui ele administra por força da Constituição, não lhe dá esse poder de administrar cidade por cidade das 5.000 e tantas que temos no país. Portanto, eu estou, como lhe disse, tentando orientá-lo para que você exerça a cidadania. Eu o convido para que no próximo sábado, que é 10 de outubro, nós estejamos juntos. Presta atenção que pode ser ou às 10 ou às 11. Hoje foi às 11, porque era meu aniversário, e como eu disse, eu fui pedir as bênçãos do Senhor do Bonfim, que serve na Bahia a toda e qualquer denominação religiosa, porque ele é o Filho de Deus, e Deus, portanto, é o guia de todas as religiões. E concluo com o que eu vi hoje na missa. Uma senhora de 100 e poucos anos nunca tinha visto o mar. Uma empresa de televisão trouxe essa mulher até Copacabana, no Rio de Janeiro, para que ela visse o mar. Ela, nos seus 100 e tantos anos, olhou o mar, olhou e disse: é muito grande. Aí, a repórter de televisão lhe perguntou: e o que é que você agora deseja? Já que viu o mar, que era um desejo seu. Bom, ela disse: agora eu desejo ver Deus. E aí completou: desejo ver Deus porque ele é muito maior do que o mar. Deus é maior do que tudo, de que todos nós. Eu não tenho nenhuma esperança de que alguém seja ateu. Eu não tenho nenhuma esperança de que alguém seja agnóstico, porque quando se recolhe no seu eu, há de lembrar que foi resultado, sim, de algo que compõe as forças do universo, forças que nos dão, portanto, ânimo, sempre ânimo, porque desânimo é algo lamentável. Chegar, portanto, a ser octogenário e ainda dizer que tem forças porque acredita em quem é muito maior do que o mar, muito maior do que o universo todo, e que todas as religiões nele acreditam. Agora o inverso: ele só acredita no caráter do ser humano. E porque ele só acredita no caráter do ser humano, pega hoje o livro de Jó, lê o livro de Jó. É a mensagem que eu mandei para um amigo nosso em Itapetinga, que estava acometido do Covid-19, e hoje de manhã, quando ele me cumprimenta pelo meu aniversário, disse: aquela mensagem que o senhor me mandou me restabeleceu. Porque eu dizia exatamente isso, com o qual vou repetir e vou encerrar. Deus é maior do que o universo todo. Deus, quando pensa em você, como em Jeremias, em que ele disse que conheceu
você no ventre materno e traçou o seu caminho. Deus, maior do que o universo, Deus que me conheceu no ventre de Dona Edith, Deus só crer no caráter do ser humano. Tenhamos isso, caráter para a apreciação de Deus. Até sábado, dia 10 de outubro, quando estaremos juntos novamente.